Olá, olá, sejam todos, todas muito bem-vindos a mais uma live Diálogos entre Nós, começando pontualmente às 7h30 de uma segunda-feira, 3 de maio de 2021. Tudo bom, William? Tudo bom, pessoal? José já entrou, já tô te colocando o vídeo aqui. Vamos lá para mais uma live, diálogos com vocês, entre nós. Bora juntos. Ah, tudo bom, José? Oi, Guilherme, tudo bom? Boa Tudo noite. certo, tudo certo. Tudo Boa ótimo. noite, cara. Eu tô te ouvindo, tô te vendo perfeitamente. Você também? Tô te ouvindo e te vendo perfeitamente também. Que bom. Ótimo, ótimo. Então eu vou esquentando os motores, dando uma rápida apresentação aqui contextualizada, aí o pessoal vai entrando, vai ficando menos Show. tímido e já vai se juntando a nós. Tá legal. Boa, boa. Então, bora lá gravando. Sejam todos, todas, todos muito bem-vindos à 32ª edição live de Diálogos Entre Nós. Hoje, com um convidado para lá de querido especial, José Marcos da Silva. Gratidão, Zé, por estar aqui conosco online. Ô, Guilherme, boa noite a todos e todas e todes. Eu que sou muito grato pelo seu convite. E abrindo essa sessão aí, falei, poxa vida, quando é que eu vou conversar com o Guilherme? Ele nunca me convida. Poxa, demorou. Eu estava com ciúme desse pessoal todo aqui com você, mas brincadeiras à parte, obrigado Claro, por ter aberto essa exceção, né, de ser às imagina. segundas-feiras. Claro. Poxa, você foi super carinhoso, atencioso. Estou muito contente de estar com vocês aqui hoje. Estamos juntos, estamos juntos. Gratidão, Zé, gratidão. Eu tô Hoje, dia aqui. 3 de maio de 2021, novamente duas boas-vindas a quem está se juntando online, depois offline aqui. Eu sou o Guilherme Gobato, eu sou sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria que atua na interseccionalidade estratégica das pautas étnico-racial, pessoas com deficiência, gênero, geracional e LGBTQIA+. Eu costumo dizer que o nós, que dá nome à minha marca consultiva, tem um duplo significado. Nós, primeiramente, como primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E o nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, que se convertem em pontos essenciais para juntos e juntos, promovermos mais inclusão e diversidades. Muitos foram os temas aqui tratados e muitas foram as pessoas aqui recebidas nesse palco virtual. Hoje, a 32ª edição, a 9ª edição de 2021, 23 edições online em 2020, 4 edições presenciais em 2019. Muitos temas plurais, como de fato a vida é. Tratamos de racismo religioso, racismo estrutural, ancestralidade, diáspora, narrativas trans, PCDs, pessoas com deficiência, gênero geracional, como de fato a nossa realidade é, a diversidade é um fato. Todas as nossas lives estão gravadas nesse GTV, Gui_Gobato, ou mesmo no YouTube, Diálogos Entre Nós. Eu, novamente, dou muito boas-vindas a todos e todas. Novamente, grato, José, por estar aqui numa agenda tão concorrida que eu imagino que seja a sua, para juntos e juntas nós discutirmos o tema de hoje, trajetórias rumo ao protagonismo em carreiras negras. Zé, caso tenha alguma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando online e offline, eu vou Uhum. rapidamente me audiodescrever, aí eu passo, por gentileza, a palavra a você e peço Tá, que você também se audiodescreva e se apresente igualmente. tá bom. Eu sou um homem, eu me autodeclaro branco, cisgênero gay, porque representatividade importa e muito. Eu uso um óculos de grau, barba e cabelos pretos escuros, uma camisa azul. Atrás de mim algumas paredes claras, Antonieta, nossa jiboia de estimação, uns 10 metros de comprimento, 5 anos de idade, é uma planta de estimação aqui em casa. E com isso eu passo a palavra ao José para se audiodescrever e se apresentar. Por gentileza, Zé. Muito prazer, pessoal. Eu sou José Marcos, sou um homem cis, hétero, é, negro de pele parda, de 61 anos. Eu uso óculos preto, uso cavanhaque, sou careca.
Estou aqui com uma camiseta azul, com um desenho, uma estampa aqui do meu Tim Maia em preto. Ao fundo tem aqui, eu estou no meu escritório aqui em casa, ao fundo tem alguns livros, inclusive aqui o Geração 50 Mais, que acabamos de lançar, né? Eu sou um dos coautores. Um Aqui, fundo logo azul. aqui, ó. Tá do Tá ladinho. aí. Excelente, obrigado. Espero que você goste bastante. Sim, tô gostando E muito. estamos aqui. De novo, um prazer e gratidão. Maravilha, De... maravilha, Zé. Agradeço muito. Você quer trazer um pouco dos seus papéis profissionais que você desempenha atualmente? Sim, eu sou o fundador da consultoria Ingente, JMS Consultoria Ingente. Você falou do seu nome, Diálogo Entre Nós, que eu acho fantástico esse nome, né? Graças. E aí também quando eu for nominar a minha consultoria, eu falei, poxa vida, do que eu gosto? Eu comecei a fazer aqui um Kanbanzinho aqui, né? Um pensamento, falei, o que eu gosto? Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar, falar com gente, ter contato com gente. Então eu acabo de, ainda não está lançado oficialmente, né, a consultoria, mas já estou nos bastidores aí finalizando o lançamento, em maio, se Deus quiser, e ele há de querer, já vai Sim. dar certo. E essa consultoria, ela vem exatamente no momento de transição da minha vida, né? Transição de vida, de trabalho, mas eu ainda continuo num papel, 60% do meu tempo, como diretor de uma Big Four, a Deloitte, né, a maior empresa de consultoria do mundo, onde eu tenho muito orgulho de trabalhar, como líder dos serviços de diversidade, equidade e inclusão. E um papel interno, né, para a nossa equipe, como co-líder do pilar, que nós chamamos de Origens, que cuida das questões étnico-raciais dentro da Deloitte, para transformar ali a Deloitte numa empresa ainda mais inclusiva. Maravilha, Zé, maravilha. Você também é colunista de diversidade e inclusão e você Isso. mesmo lembrou, né, autor, São coisas boas, né? organizador e autor, né? Eu estou realizando Maravilha. sonhos, né? Estou muito feliz de estar realizando um sonho que é ser coautor de um livro, né? Ainda não é um livro solo, mas com muito orgulho, assim, pessoas do mercado aí e 50 mais, né? E também escrevo pro blog da Jornal da Editora Líder e estou escrevendo, ainda vai ser lançado, mas estou escrevendo também para o blog Profissas. Fui convidado Bom, pelo Victor, pelo pessoal da Profissas. A partir de maio agora também vou estar com o Profissas escrevendo artigos, levantando debates, né? Eu acho que é fundamental, né, Guilherme, a gente está levantando esses debates, não só os debates, mas fazendo com que a sociedade, de fato, enxergue essa questão da diversidade nesse país aqui, né? E da equidade, mais ainda, né? exatamente, Zé, é fundamental, né? Diversos somos todos, como é o próprio título do livro clássico do Reinaldo Bulgarelli, nosso colega, um grande visionário em direitos humanos, diversidade no Brasil. Diversos somos todos, é um dado da natureza. Agora, a inclusão, ela é uma escolha por negócio, é uma escolha humana, é uma escolha estratégica, né? Então, nisso a gente vai desmembrando, ganhando espaços, afetos e acessos, né? E Perfeito. Ô Zé, eu vou rapidamente pontuar algumas perspectivas da minha fala, passo por uma rápida problematização e aí eu já peço, então, o primeiro brinde da sua reflexão. Ah, Eu ótimo. gosto de pontuar que aqui eu sou um mediador, eu tenho papel de muita humildade e responsabilidade em receber pessoas convidadas, com marcadores sociais que não coincidem exatamente com o meu, né? Eu como homem, branco, cisgênero, aliado à equidade, para a igualdade racial, igualdade de gênero, e tantos outros recortes em diversidade. Tem papel de muita responsabilidade. Eu costumo dizer que nós dormimos com privilégios e devemos acordar com responsabilidades para juntos e juntas acessibilizarmos mais espaços, mais oportunidades para pessoas que não detêm propriamente esses privilégios da diferença dos marcadores. E eu gosto também de pedir que todos e todas sintam-se mais do que à vontade e acolhidos para mandar observações e perguntas. Tem uma caixinha aqui de interrogação bem embaixo que eu posso filtrar as perguntas ou mesmo na timeline, se por um acaso eu não perder, depois eu encaminho para o José. Hoje, a 32ª live é o tema Trajetórias rumo ao protagonismo em carreiras negras, e eu
vou rapidamente problematizar de que país nós estamos falando, né? O país de maior população negra fora da África, atrás apenas da Nigéria. 56% desta população se autodeclara negra, segundo o IBGE. E nós temos que lembrar que em posições de liderança, para cada 7 pessoas brancas em posição de liderança, segundo o IBGE, consta apenas uma pessoa negra, né? O Instituto Ethos, em 2016, ele apontou que, entre as 500 maiores empresas da sua pesquisa, o percentual de lideranças negras equivalia a 4,5%, né, de médias e altas lideranças. Se nós interseccionamos para mulheres, são apenas 0,4%. E atualmente, apenas 3 mulheres negras estão em conselhos e empresas de capital aberto, né? Não por acaso, nesse palco virtual, que o próprio José nos brinda com a sua presença, passaram em 32 edições 20 pessoas negras, sendo 17 mulheres negras e com José 3 homens negros. O que eu quero dizer a partir disso é que nós temos que ser altamente intencionais e interseccionais quando nós falamos, quando nós promovemos diversidade e inclusão. Do contrário, vamos continuar entendendo e percebendo que trabalhadores negros ganham, em média, 76% menos do que trabalhadores brancos no Brasil. 84% das pessoas consideram que vivemos num país racista, só que apenas 4% se consideram racistas, né? Alguns dados pincelados da pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada semana passada. E aí, Zé, eu te falo o seguinte, né? Considerando essas questões de privilégios decorrentes de marcadores sociais e como isso se conecta na prática, em maior ou menor grau, com acessos a espaços de poder, uma coisa que me chamou a atenção quando nós falamos, há cerca de 2, 3 semanas atrás, para o alinhamento temático desta live, é o seu bairro de criação, de origem, né, Hermelino Matarazzo, onde você falou, você falava sobre as ruas, né, a Rua C, a Travessa D, sempre com letras associadas aos nomes das ruas, né, e pelo menos naquela época, não sei se isso já mudou, né, não tinha as homenagens de pessoas ou datas célebres nominando as ruas. Aí eu queria que você resgatasse, dentre as suas origens, né, sua ancestralidade, como tudo isso se conecta com as suas trajetórias de vida pessoal e profissional. Por gentileza, Zé. Tá. É isso mesmo. O bairro onde eu nasci e cresci, né, o bairro chamado Hermelino Matarazzo, ali na zona leste de São Paulo. Algumas pessoas falam assim, lá no extremo leste, falam, não, não é tão extremo assim, mas é leste, né? É um bairro que cresceu muito, desenvolveu muito nos anos 40. Meus pais mesmo vieram para São Paulo nos anos 40, são migrantes mineiros, né? Eram migrantes mineiros, né? E era um bairro que foi criado muito no boom ali da fábrica da família Matarazzo, né? Assim como na Lapa, na zona oeste, a gente tem Francisco Matarazzo, na zona leste, no oposto, a gente tinha Hermelino Matarazzo, né? E ali vieram basicamente, e na sua majoritária população, migrantes mineiros, né, que formaram aquele bairro. Meu pai, por exemplo, quando ele veio de Minas e foi trabalhar na fábrica da Matarazzo, da Celosul, né, do celofane, né, foi oferecida ali a casa dos trabalhadores, mas meu pai era um caboclo de roça, mas bastante orgulhoso, ele tinha um orgulho próprio, falou, não, eu consigo a minha casinha, não quero morar nessa casinha aí, tudo. Ele tinha uma questão muito pessoal, de muita superação, né? E ali as ruas eram ruas realmente como você falou. A minha rua, por exemplo, era a Rua 2, né? Tinha a Rua 1, a Rua I. Então as paralelas eram números, né? E as perpendiculares letras, né? Rua I, Rua J, Rua 32, Rua 2, Rua B, né? Eram assim. E um pouco mais tarde essas ruas foram tendo nome, né? Por exemplo, a Rua 2 se tornou Antônio Pereira Simões, que é um antigo morador do bairro. Uma outra rua virou Coronel Saturnino de Carvalho, que foi uma pessoa célebre ali daquela região que meio que urbanizou o bairro, né? Depois de falecido ele foi... E é assim mesmo, e ali vieram... Ali, um trazia o outro, sabe, Guilherme? O meu pai, por exemplo, ele veio para São Paulo por conta de um amigo mineiro que já estava instalado em São Paulo, né? E ele veio para
meu pai para trabalhar na obra, para quem conhece São Paulo, no Vale do Anhangabaú, né? Aquele túnel que hoje tem ali, chamado Buraco do Ademar, né? Porque foi na época do governador Ademar de Barros. Meu pai trabalhou ali, né? Quando ele terminava de trabalhar, ele morava num canteiro de obras que, na realidade, era no subsolo ali do edifício Martinelli, para você ter uma ideia, né? Isso nos anos 40, imagina, né? E esse Uhum. bairro, a ancestralidade toda, né, das pessoas que estiveram ali, são pessoas, é um bairro dormitório, né? Acho que a primeira coisa que eu aprendi muito cedo é que meus pais, por exemplo, iam trabalhar, né, e nos deixavam sozinhos, né, os 4 irmãos ali sozinhos, né? Então cada um tinha uma função, cada um tinha ali um papel, né? E, e quando hoje eu ouço falar de diversidade, né, eu falo, poxa vida, eu até escrevi isso no meu LinkedIn, tem um texto, tipo uma poesia que eu fiz, né, que eu falo, poxa, diversidade, né? A gente está falando de pessoas pretas, pessoas brancas, estrangeiros, PCDs, pessoas de religiões diferentes, pessoas, assim, gerais, né? E eu já tinha isso, eu tinha isso na minha rua, sabe, Guilherme? Os meus amigos, né, meus amigos de infância, as famílias deles, né, na frente tinha um senhor português casado com uma senhora espanhola, ao lado um italiano com uma mineira, do lado da nossa casa tinha a casa que a gente falava dos pretos, né, que são melhores amigos nossos desde a infância, né? E, poxa, mas falaram preto, mas vocês também não eram pretos? Eram, mas a minha família é a famosa família misturada, sabe? Aquela coisa de ter pretos mais distantes, mais próximos, pessoas totalmente diversas, né? Mas logicamente com raízes negras também, obviamente, e orgulhosamente, né? Do lado tinha uma senhora, que é uma senhora baiana, se não me engano chamava Maria, que a gente adorava, porque ela fazia festa de Cosme e Damião e dava doce para a molecada toda. Um dos grandes amigos que eu tinha era um menino que ele tinha epilepsia, né? Também ele tinha questões de saúde muito graves, e quando ele tinha algum problema, a gente brincava de bola ali nas outras ruas, quando ele caía, por exemplo, com alguma convulsão, eu era o que protegia ele para não se machucar, porque todo mundo saía correndo de medo e tal. Então, isso tudo eu vi desde a infância, né? E o que eu via também eram privilégios, né? Que eu falava, poxa vida, tem umas pessoas daqui que têm mais coisas, têm um poder econômico maior, né? Mas aquilo tudo foi me colocando na cabeça o seguinte, falando, poxa, acho que é possível chegar lá, acho que é possível ter uma casa melhor, acho que é possível ter um trabalho melhor, né? E sem dúvida, o modelo aí foram meus pais, né? Assim, eu tive o privilégio de ter 2 pais, além de amorosos, né? Mas pais muito trabalhadores e que colocavam, né, a comida em casa, que nunca nos faltou, graças a Deus, né? E aquilo já era um privilégio, né? Ter um pai e uma mãe que falavam assim, ó, cara, estude, leia, né? Tive esse acompanhamento. E muitos não tiveram, né? Então aquilo tudo hoje me veio na cabeça como assim, poxa, nós tínhamos uma diversidade, mas nós éramos excluídos, né? A exclusão social era muito forte, porque voltavam os pais à noite cansados para trabalhar, no outro dia de madrugada já saíam, né? E os espaços de poder eram como é hoje, Guilherme. Na maioria são espaços de poder de pessoas realmente brancas, né? Pessoas que têm aí bom, historicamente acho que o pessoal que te acompanha sabe dessa história toda, mas é sempre bom a gente lembrar, né, que historicamente esse país até legislação foi feita para realmente a gente se apartar da sociedade, né? E isso não era diferente, pelo contrário, lá atrás era bem pior, né? Não tínhamos redes sociais, não tínhamos uma tecnologia avançada, mas tínhamos ali as relações todas que nós percebíamos, aquele privilégio. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, eu falei, poxa, acho que não é errado você ter um carro, ter uma casa boa e comer salaminho, né? Que para mim salame era um luxo, né? E eu gostava que a senhora que morava em frente, ela quando fazia
aquelas reformas na casa dela, né? Eu ia lá, lógico, pegar, carregar areia, carregar pedra, porque no final de carregar ela ia dar um lanche com salame, né? Aquilo era um luxo para mim. Eu achei sempre que o errado era realmente as pessoas não terem as coisas. Não o outro que tinha. O errado era eu que não tinha o suficiente, ou até pessoas muito menos privilegiadas do que eu, do que a minha família, né? Então, o começo é tudo isso, sabe? É essa diversidade toda que eu tenho desde muito cedo vivenciado, né? E é interessante, Zé, como você traz o seu núcleo familiar, né, o privilégio de ter ao mesmo tempo presentes o pai e a mãe. Nós falamos Sim, de famílias negras, nós falamos de um Brasil que é onde mulheres negras são uma das principais formações mononucleares de famílias, e são chefes de exato. famílias, muitas das vezes, aqui no Brasil, né? Então, quando você fala isso, ecoa o seguinte: mas pai e mãe, como assim, é um privilégio? Sim, de fato, é um privilégio, porque isso É um faz privilégio. com que a sua vivência possa ser impulsionada de fato, né? Sem dúvida, Guilherme. É um privilégio, sim, porque a gente sabe que tem ainda hoje, né, muitos meninos e meninas, né, que não têm, né, ou se tem, às vezes tem a questão da violência também doméstica e tudo isso, né, que está aí muito claro. E o modelo que eu falo também do meu pai, da minha mãe tinha um modelo, logicamente, do amor, né, do amor materno, aquela coisa, né, Uhum. e do meu pai tinha um modelo do conhecimento. Meu pai era como eu disse, era um caboclo, né, que fez até o terceiro ano primário, lá na roça, em Minas, onde ele morava, quando menino, né, mas ele era ávido por saber, por conhecimento, e isso ele passava para mim, né. Ele chegava, por exemplo, da fábrica, onde ele era operário, né, foi faxineiro, etc., mas chegou a ser operário também, de fábrica, né, e ele vinha sempre com um jornal ou alguma coisa, sabe, e eu imediatamente pegava aquilo e falava, poxa, deixa eu ler, pai. Não, lê aí e tudo. E sempre me falando. Quando a gente fala assim, quem vê ou ouve o vídeo aqui, o nosso bate-papo, fala, poxa, mais uma pessoa preta falando que era pobrezinho e tal. Mas não é isso só, né? Pelo contrário, a referência aqui é o valor que tem os seus modelos, as suas referências, né? Eu acredito piamente nisso, né? Que as pessoas tendo referências, elas mudam as suas vidas, né? Eu Sim, acredito muito nisso. sim, sim. E eu compartilho, já dessa sua colocação, né? Porque Uhum. referência, quando a gente diz, ouve, né, que educação vem do berço, os valores vêm do berço, né? Nós podemos ser o que nós podemos ver a partir do que minimamente nos cerca, né? Então, para romper estas bolhas, para romper essas limitações a outros espaços de poder, né? Nós precisamos de fato termos referências de lideranças que não as sempre atreladas ao modelo hétero, cis, branco, patriarcal, né? Estou falando Exato. de estéticas negras, estou falando de saberes negros, por exemplo, de saberes de pessoas com deficiência, de saberes de pessoas LGBTs em geral e trans em particular, né? Que de fato é nós Exato. pluralizarmos as nossas referências, nossas fontes de acesso para além daquele sempre mesmo quadro branco presente na sociedade como um todo e em empresas em particular, né, Zé? Exato. Isso E mesmo. E aí, quando você, só para complementar, e quando você, por geralmente, gentileza. as pessoas falam de periferia, etc., elas não conseguem enxergar que tem coisa boa demais, né? Tem referência demais, tem experiência demais, tem... Isso é a diversidade, né? A diversidade de pessoas que não são as iguais que estão aí no comando, né, da sociedade, da política, das empresas, entendeu? A Exato. riqueza que tem ali, ela ainda não é vista, né, pela maioria das camadas de poder, né? Sim, e ainda mais, né, ainda mais você, né, José, que nós conversamos e você vai também nos brindar com as suas diversas passagens profissionais, nacionais e internacionais, né? Você que hoje tem a sua estruturação já em lançamento, a consultoria Ingente, você que lida com diversidade, equidade e inclusão numa posição de direção numa Big Four, você que é colunista do assunto,
você que é o escritor e coautor do livro que nós citamos agora, 50 mais, né? Uhum. Como é que tudo isso se conecta desde as suas origens até hoje? Como é que isto traz em você o seu propósito, né? O que você faz no dia a dia por oportunizar e por gerar mais acesso a protagonismo de carreiras negras? Como é que tudo isso, Zé, se converte em você nesse momento profissional? Se você falando assim, vem um filme na cabeça, né? Porque eu sou da antiga, né? Eu comecei a trabalhar em 1974, né? Uhum, Então esse ano vai fazer 47 anos, né? Mas antes disso, né, tive outros trabalhos ali, logicamente como todo menino de periferia ali, tem aqueles bicos e etc, né? uhum, uhum, O mundo do trabalho, para mim, ele teve várias viradas de chave, né? Então eu comecei no mundo profissional, no chão de fábrica, né? Minha primeira profissão foi ajustador mecânico, então eu tive uma oportunidade e assim, nossa, um privilégio muito grande de participar de um momento do nosso país, do mundo em geral, mas do nosso país em particular, naquela virada que teve dos anos 70 para 80, né? Onde ainda não havia computador pessoal, não havia toda essa, obviamente, nem um milésimo das facilidades que tem hoje em termos de tecnologias, da informação, né? Mas ali eu experimentei, por exemplo, a mudança que todos os métodos de qualidade nas empresas, por exemplo, trouxeram, né? Os TQS todos, a Toyota e toda... Então, aquilo era uma grita muito grande na fábrica, porque nós éramos trabalhadores, mas a gente trabalhava na fábrica e era um local insalubre, né? Era um local assim, poxa, frio. No inverno eu colocava, para você ter uma ideia, na bota e no uniforme, né? A gente colocava o pano, estopa, ou então um papel toalha, daqueles mais grossos, né? Para você uhum, sentir menos frio, né? O chão era cheio de graxa, a gente às vezes escorregava e tudo. E esse movimento do TQS, da qualidade total, transformou os ambientes de trabalho, né? Mas ainda tinha umas chefias, né, com algumas, né, muito tóxicas, muito aquela comando e controle que a gente conhece secularmente, né. uhum, Logo depois, eu passei a trabalhar já num escritório, né, fui ali, tive uma ascensão ali e comecei a trabalhar com informática, que na época se chamava processamento de dados, né. uhum, E ali foi a segunda virada, opa, peraí, então eu vou estudar isso porque eu estou numa área de futuro, né? Então isso é 83, por aí, né? Eu comecei em 77 na área de informática, né? Mas em 83, 84 já era ali um coordenador com 24 anos, né? Então eu fui trilhando a minha carreira, na realidade, nunca pensando assim, o que que eu quero fazer, o que que eu gosto de fazer. Eu fui fazendo as coisas da maneira onde eu encontrava uma possibilidade de uma ascensão, de melhorar de vida, de melhorar a vida dos meus pais, ajudar, junto com os meus irmãos, ajudar os meus pais a ter uma vida melhor, assim por diante, né? Então eu fui uhum, percebendo essas carreiras, né? Lá na frente, eu comecei já com 35, 36 por aí, trabalhar, aí sim foi a virada de chave que me fez até hoje estar onde eu estou, que é no mundo da consultoria empresarial, né? E o mundo da consultoria empresarial, principalmente as grandes consultorias, como as que eu trabalhei, né? Eles são mundo completamente diferente do mundo que eu conheci, né? Até então. Mas pior, melhor, não é questão de pior, melhor, mas ele tem um gap, um buraco muito grande da sociedade que eu conheci, que conheço, e ainda hoje tenho raízes, e tenho parentes, e tenho grandes amigos, com aquilo que eu via desde o começo, né? E ainda hoje vejo. É uma distância muito grande, onde o que eu estava te falando, né? Onde as uhum, pessoas que estão aqui na Faria Lima, ou na JK, ou no Leblon, ou em lugares de poder, né, e de privilégios, elas não conseguem entender quem vem de um mundo diferente, né? É culpa. Não, não é questão de culpa, mas é fundamental a
a gente levar esses debates assim, urgentes para as empresas, né? Que esse mundo aqui que você não conhece é um mundo também de potência, né? E eu comecei a bater com isso, mas eu confesso para você que nunca briguei muito, não. Eu fui andando, eu fui caminhando. Onde eu podia ascender, onde eu podia ganhar um espaço ali, eu ganhava. Mas ainda sempre batendo naquela mesma tecla de sempre, que todo homem negro, mulher negra sabe, né? De ser confundido ali com, oh, mas você está entrando aqui por quê? Você trabalha aqui mesmo, nesse prédio? Eu falei, lógico que eu trabalho, eu sou gerente aqui, meu amigo, né? Ou então de você estar esperando, por exemplo, no valet de um cliente o seu carro e vem uma outra pessoa e dá o ticket para você. Pois não, esse ticket é meu carro. Eu falei, o que tem no meu carro? Não, o meu carro. Eu falei, eu estou esperando o meu carro também. Te confundir com manobrista e assim por diante, né? Agora, a boa notícia que eu gostaria de dar, sem falar só de coisas que não são muito legais, é que finalmente está se despertando para isso, né? E aí que vem a questão do propósito, sabe, Guilherme? Assim, eu falo, poxa, aquelas coisas todas que eu queria que houvesse dentro do ambiente de trabalho e que eu sempre me calei, sempre aguentei calado ou não fazia nada porque, afinal de contas, falam que eu sou até meio branquinho, não sou tão negro assim, tá, certo? Né? Até negando a própria condição, às vezes, né? Para você poder entrar nesses espaços e não reconhecendo muito que a sua, a sua, a sua origem, o seu perfil, né? Porque eu já estava naqueles espaços. Falei, poxa vida, dá trabalho, né? Dá trabalho a Uhum. gente, sabe, brigar por isso. Eu estou cansado de brigar por isso. Por que que eu tenho que brigar por isso, né? Mas a virada de chave está exatamente isso. Acho que depois do que aconteceu, já há 2 anos eu venho tratando disso, né? 2, 3 anos junto com os meus líderes na empresa, né? Falando assim, cara, eu não estou contente. Eu quero mudar, eu quero ter um propósito diferente. Então, o que que você Uhum. quer fazer? Eu não sei o que eu quero ainda, mas eu sei o que eu não quero, né? Então, o que eu não quero, essencialmente, é continuar reclamando e sem fazer nada. Isso Uhum. é a primeira coisa. E agora, com tudo que está acontecendo nesse país, principalmente, o que eu quero está muito claro, e o meu propósito está muito claro. É ajudar essas pessoas que ainda não estão, não chegaram a poder minimamente chegar ali, ter uma qualidade de vida melhor, ter um espaço melhor, ter equidade junto às empresas, né? O meu ponto é a ligação da sociedade com essas organizações, né? Uhum. Eu adoro os filósofos, adoro o pessoal da academia, né? Mas a minha missão é aproximar essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho por uma questão não de competência, mas por Uhum. uma questão do preconceito secular que a gente tem. E é interessante, Zé, nessa sua narrativa agora em especial, nessa questão de propósito, né? Você como um homem negro, que você mesmo afirmou, né? Eu nunca, assim, antes talvez eu não, eu apenas fui andando, caminhando, sem brigar, sem reivindicar, né? Você foi ali Exato. se adequando, você foi ali se pautando pelas oportunidades, né? O que a gente percebe hoje em termos de carreiras, em termos de empresas, é que mais e mais, basta um olhar atento ao LinkedIn, mais e mais as pessoas, por exemplo, negras, elas têm colocado fotos de perfis como de fato elas se querem, como de fato elas querem se ver reconhecidas, né, com cabelos dos mais variados possíveis, né, porque a gente sabe que cabelos para as pessoas negras são coroas, né, remetem a uma ancestralidade, e não são todas as pessoas não negras, pessoas brancas em especial, que entendem o que isso quer dizer, né, de ancestralidade, de cabelos, de valores, né? Os passos vêm de longe. E é interessante como você, nesse momento da sua vida, de alguns anos para cá, você se dá conta de, opa, eu sou protagonista da minha carreira, mas eu quero que mais pessoas, negras em especial, sejam protagonistas igualmente, né? E é para isso que a gente se encontra, para isso que a gente faz essas trocas, né, Zan? Exato, é isso mesmo, porque a questão de cabelo, quando eu tinha, né? Eu Quando eu também aqui. tinha, né? Eu não posso agachar muito que aparece aqui. Também era outro fator, você levantou uma coisa interessante, né? Porque, como eu te falei, a minha família é uma família
que tem ascendência, obviamente, negra, né? O meu avô, Chico, ele nasceu em 1889, para você ter uma ideia, ele morreu com 95 anos, 1900, né? Um homem, certamente, os pais foram escravos, né? A minha avó também, Raimunda. Já a minha avó, por parte de pai, já era bem mais clara, né? Uhum, uhum. É uma mulher de pele clara. Eu acho até que ela era branca, né? Porque realmente não tinha traços, né? Nem, e eu, como eu falei, quando eu tinha cabelo, meus cabelos não eram crespos, né? E era uma coisa, inclusive, que eu tinha um trauma, né? Falei, poxa, eu queria ter o meu cabelo black, né? Tipo isso aqui, né, na minha camiseta. Eu queria ter o Sim. cabelo black, eu queria, né? Aquilo sempre foi uma coisa que eu sempre quis ter, a identidade de um homem negro, né? Aí quando você vê o seu certidão de nascimento, tá lá, cor parda, aquilo eu falei, pardo, mas pô, pardo, né? A consciência disso veio muito depois, muito depois. Parece assim, envelope pardo, né? Porque na verdade Sim, envelope pardo, né? sim. E como isso é importante hoje, nos dias de hoje, e o debate legal é que isso está acontecendo, né? Nas redes Uhum, sociais, nas empresas, né? As pessoas se assumindo. E mais do sim. que isso, 71% das empresas globalmente, Guilherme, tem na sua liderança uma disposição de fazer com que as organizações sejam mais diversas, inclusivas. Mas a grande maioria ainda não sabe como fazer isso. Uhum. A grande maioria ainda confunde a diversidade com o assistencialismo, né? Não, mas depende, isso aí é cota, né? Eu sou contra a cota. Ou então, olha, para mim o que vale é desempenho, é meritocracia, não sei o quê, e desconsidera qualquer outro fator que tenha impedido com que essas Sim. pessoas diversas chegassem no mundo do trabalho, né? E fala, para mim não tem essa de raça negra, é raça humana, é aquela questão do debate da raça, etc., que é tão Todos são polêmico, iguais, né? A gente ouve todos tanto são isso. iguais, Todos são não existe, iguais, né? não existe dia da consciência negra, existe dia da consciência humana, José Marcos. Fala, é legal, isso é fácil falar, né? Então, o que é bom, a boa notícia é que está aí os homens, mulheres, trans, no caso, falando da questão do negro e da negra, né, se posicionando, né? Nós somos de um tempo que não havia lei de injúria racial, nem de racismo. Sim. Hoje há lei. Então as Uhum. pessoas têm que se posicionar assim, entendeu? E isso tudo passa por quê? Pela liderança dessas organizações, né? Não tem que saber tudo sobre esse assunto, né? Do racismo, ou do LGBTfobia, da gordofobia, não tem que saber tudo, porque está todo mundo meio que ainda tateando, meio que Uhum. engatinhando, mas tem que Uhum. se dispor a entender, tem que se dispor a aprender, né? E tem que ter curiosidade para entender que tem outras culturas, outras experiências que também são valiosas, né? E não enxergar a diversidade como um assistencialismo, mas sim a diversidade, a riqueza de pensamentos, né? Que vai trazer Sim. para dentro da sua empresa realmente um grupo de pessoas fantástico ali, que trabalhando juntas vai produzir mais. E sendo Exato. reconhecido, e sendo aceito, né? E sendo respeitado pelo seu cabelo, ou pelo seu cabelo azul, ou, ou por ser um homem gay ou uma mulher, não interessa, né? O que interessa é que, no fundo, essas pessoas podem sim humanizar as organizações. E Fantástico. organizações humanizadas, sem dúvida, provado, quem gosta de números, está aí uns números que não deixam mentir, né? Deloitte, Uhum. McKinsey e tantas outras companhias de consultoria, né? E de Uhum. pesquisa, e não Sim. deixam mentir, né? Fala, olha, um ambiente mais humanizado, um ambiente feliz, é um ambiente mais produtivo e de mais rentabilidade. Exatamente. Zé, você trouxe assim uma visão super panorâmica, pousando também nas estatísticas, que é fundamental, né? Diversidade e inclusão não é uma benevolência, não é uma questão de
começou também como responsabilidade social corporativa, mas nós estamos falando de direitos humanos, né? Mas numa visão corporativa, a gente fala de negócios. É bom para os negócios, gera mais criatividade, inovação, que são atributos fundamentais para problemas complexos hoje em dia, mas é fundamentalmente bom para as pessoas, né? Gera mais comprometimento, gera mais empenho, gera mais pertencimento, felicidade, né? Então, assim, ou vai pelo amor, porque realmente a gente se identifica com essa causa, ou vai pela inteligência, fundamentalmente, né? Que é uma questão estratégica. Se não for pelo amor nem pela inteligência, é pela dor, né? Mas que vá pelo menos, né, Zé? Porque do contrário, não dá para descer para o play se a gente não estiver promovendo inclusão de diversidades, né? Não dá. Exato. E aí, pegando esse gancho de meio corporativo, você que tem uma vivência muito experiente, diversa em empresas, tal, desde a sua primeira colocação e agora ainda mais em postos executivos, nós presenciamos, eu até falei há pouco do LinkedIn, né, mais e mais pessoas, profissionais negros e negras se posicionando muito bem posicionados e marcando espaço numa rede altamente corporativa. Nós temos presenciado aqui no Brasil um impulso da valorização da cultura negra, né? Seja via Djamila Ribeiro e tantas outras intelectuais negras que vieram antes, Lélia Gonzalez, a grande Sueli Carneiro, que eu recebi no palco presencial em 2019, outros influencers negros e negras, seja até o próprio Potências Negras Summit, da nossa querida Ana Minuto, agora em março, né, que juntou ao longo de 10 tantas horas um arsenal, um time completo, estelar, de diferentes saberes negros e negras, né? Avisa os navegantes, pessoas negras do Brasil não falam apenas de racismo, falam também, mas falam de tantas outras coisas, né? Então, a gente tem que realmente valorizar. E aí, Zé, como é que você vê esse posicionamento das empresas em diversidade, equidade e inclusão, né? Se você vê essa questão dos avanços ou não na pauta racial, ou como esperança, ou precaução, otimismo, receio? Como é que você entende esses últimos 2 anos, talvez, de discussões raciais nas empresas? Você citou nomes aí que, nossa, sou fãzaço, né? Djamila, aqui os livrinhos dela estão todos aqui. Aqui, não dá para mostrar, mas tem um monte. Tem Djamila, tem Sueli Carneiro, tem Silvio Almeida, tem um monte. A gente tem que saber do que fala e a gente tem que se instrumentalizar. Exatamente. E eu fiquei assim extremamente assim feliz quando eu vi tudo isso, quando eu comecei a ter contato com esses conteúdos riquíssimos, né? E até porque eu não sou filósofo nem psicólogo, mas eu adoro filosofia, adoro psicologia, né? Eu sou um administrador e fiz pós em MBA em gestão de pessoas em ambiente de mudanças, né? Que sempre foi o meu trabalho de 24 anos ainda, foi sobre a questão das mudanças organizacionais, né? E quando a gente falava mudança organizacional, falava assim, poxa, lá vem aquele consultor chato falar sobre a questão da resistência, a questão dos stakeholders, que é fundamental o líder fazer isso e tal. Eu só quero fazer uma mudança aqui no meu sistema, no processo, etc. Então, a pauta da mudança organizacional, ela sempre foi relevada a segundo, terceiro, quarto planos, né? Mas por que você está falando de mudança organizacional? Tem a ver com diversidade? Tem tudo a ver, né? Porque hoje, Guilherme, você falou do amor pela dor e pela inteligência, né? E é verdade, o mundo hoje está passando por um período que, na minha opinião, e de tantas pessoas, não tem mais volta, né? Então, você fala de Fórum Econômico Mundial, né? Inclusive as Big Four criaram um documento junto ao Fórum Econômico Mundial. Eles não criaram por eles mesmos. Eles apoiaram o Fórum Econômico Mundial a produzir um documento, né? Resumindo todas essas demandas que o mundo hoje tem. Se você fala de ESG, né, ou ASG, no caso de ambiental, no português, né, isso é uma coisa que vem lá de trás, né, tinha outros nomes, ecologia, sustentabilidade, que hoje tem um outro nome, uma outra roupagem, só que a diferença é que hoje veio para realmente ficar, né? Grandes investidores estão, além de analisando uma empresa, ver se ela tem potencial de crescimento, elas estão falando, me dá aqui agora o seu plano
a sua estratégia de diversidade, equidade e inclusão da sua empresa. Não, eu não tenho. Não tem? Então não tem investimento. Né? Uhum. Então, a pauta está tá sendo outra agora, e vai ser outra. Né? Quando você fala do ambiente, tem todas as questões climáticas, carbono, etc. Quando você fala de governança, já, né, Sarbanes-Oxley, a SOX, Uhum. liderança, novos métodos de governança, etc. E quando você fala do S, do social, tem um mundo aí que muita gente não fala e não entende ainda. E dentro do S, do social, do ESG, está sim o capital humano, está sim a humanização do ambiente de trabalho, está sim a questão da reinvenção do trabalho, do espaço de trabalho, e a Covid-19 está aí para balançar e balançou todas as estruturas já, para Uhum. dizer que sim, é possível ter outro tipo de relação, né, entre as pessoas. Né? E ali dentro está o que também? Bem-estar. Burnout hoje é tido como um dos grandes males desse século. É a questão da depressão, do burnout. Né? Tá a questão da saúde mental. Tudo Uhum. isso tem a ver com essa pauta que a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão. Né? Então, desmistificar essa coisa que o RH que cuida dessa pauta. Não, é uma pauta de negócio. A pessoa que está sentada na cadeira ali de CEO e seu grupo de líderes é que são os principais protagonistas disso. Né? Porque quem está numa camada de staff, uma camada de operação aqui direta, né, na sua maioria, eu entendo, está tá ansiando ali por mudanças. Né? Até porque tem Uhum. um irmão dele, tem um amigo dele, tem pessoas que ele conhece que poderiam também ter mais oportunidade. O que está se confundindo é a questão da oportunidade com beneficência, com assistencialismo. Né? Então isso está começando a mudar. As empresas que de fato não enxergarem que tem esse gap e que precisa fechar esse gap. E detalhe, não só porque é importante para o negócio, né, que também é, obviamente, Uhum. mas primeiro e antes de tudo, né, as pessoas que estão na liderança revisarem os seus propósitos de vida, os seus valores, né? Aprenderem com o diferente. E aí ver, e aí sim conectar. É o que fala sempre da questão do amor e para a dor. Não, tem um caminho aí terceiro que é a inteligência que você comentou. As empresas inteligentes, né? E socialmente responsáveis, as empresas sociais, elas vão ter esse papel cada vez maior. E começa sempre pelas grandes corporações, né? Mas logo, logo vai estar beirando aí na sociedade em geral, porque não dá para esperar mais, né? A coisa Exato. orgânica Não, não, não tem como. não dá para esperar, porque numa velocidade de avanços atuais, isso, algumas estatísticas que a gente percebe antes do momento da pandemia, né, final de 2019 para 2020, para nós alcançarmos igualdade de gênero, paridade homens e mulheres no mundo, levariam mais de 230 anos. A questão Pois da é, equidade para a igualdade racial no Brasil, há estatísticas antes da pandemia, 130, 140 anos, se mantivéssemos o ritmo até então, né? Aí vem uma pandemia que atravessa a sociedade de uma maneira desigual aqui no país e que piora ainda mais os acessos a pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade. sem E, dúvida. Aumentou e ainda aí eu mais esse gap aí. Uhum. Exato, né? Aumenta o gap, aumenta os desafios, né? E nós temos que lidar com tudo isso. Não dá, assim, já era difícil, se tornou um pouco mais difícil, mas não impossível, né? Então a diversidade é um fato, a inclusão é uma escolha, né? Ou de negócios, ou uma escolha para humanizar as relações, né? E não por acaso, e todos aqui online, eu gosto muito de me pautar pela questão do afeto, né? Não vou sair abraçando a pessoa, não necessariamente isso, é nos conectar com história, nos conectar com pessoas, né? Antes de qualquer marcador social da diferença, nós estamos falando de pessoas em diversidade e inclusão, né? Como elas são acolhidas, como essas diferenças são celebradas em prol de tanto mais produtividade, negócio, em prol de humanização. Então, possamos acessar pelo afeto para, de fato, incluirmos de uma maneira plena, responsável e cuidadosa. Né? Uhum. E aí,
falando sobre essa questão de pessoas aliadas, né, alianças aliadas, é um fato que eu gosto muito de trazer nas minhas discussões, no meu trabalho como especialista em diversidade e inclusão, que assim, se você quer ir mais rápido, você pode ir sozinho, mas para ir mais longe, você tem que realmente contar com pessoas e alianças, né, e aliadas em diversidade e inclusão. Fato este que eu já trouxe aqui, por exemplo, o Theo Vanderloo, um líder antirracista tremendo no mercado corporativo, ex-presidente da Bayer, o Renato Camargo, da Recarga P, a Guilherme Moreira, uma champion muito apaixonada por diversidade e inclusão. E aí eu queria que você ressaltasse, por exemplo, como pessoas aliadas que usam de seus protagonismos e acesso ao espaço de poder podem endereçar melhor esta questão, né? O que você entende, o que você vê por aí? Eu acho que aliados são fundamentais, né? Porque quando você fala da causa negra, né? Citou Djamila, né? Você lendo Djamila, você vê perfeitamente, né? Que assim tem uma coisa dizendo assim: o negro tem que cuidar das suas coisas, dos seus dilemas e traumas, etc. E tem que ensinar, o branco tem que ensinar. Não, não tem que ensinar. Né? Na realidade, você citou o Theo também, né? Uma pessoa que eu também conheço e fantástica, assim, que há muito tempo já despertou, né? Essa questão na vida dele, de que as pessoas brancas ou de qualquer outra condição social, etc., podem e devem ser aliadas, né, das causas todas, né, da questão do negro substancialmente. Né, porque não foi o negro que acabou criando toda essa condição que nós temos hoje. Né. Não éramos escravizados, não, né? Éramos gente, éramos sim pessoas que tinham sua cultura, sua história, e foram realmente brutalmente, né, escravizados e excluídos completamente, né, de uma sociedade. Né? Então, aliados é fundamental. E diria assim, trazendo para o mundo das organizações, as empresas também estão começando a debater e descobrir que o mundo da colaboração, né? Outro dia eu estava conversando com uma baita empresa nacional, multinacional, mas brasileira, né? Na qual eles estão colocando assim, poxa, mas como que a gente pode trabalhar a colaboração numa cultura que nós temos que é de competição? Uma cultura desde quando nasceu a empresa, né? Isso não é assim da noite para o dia, né? Mas tem que despertar, é uma pauta urgente, mas quem trabalha cultura organizacional sabe do que eu estou comentando aqui. Tem que se começar, tem que ter um norte, né? Tem que ter frequência, tem que ter timing, pace, né? Passo das coisas, estratégia, tem que ter principalmente a questão do protagonismo da liderança, né? Mas também tem um tempo de ajuste também. Né? E a questão dos aliados também é a questão da despertar para isso. Despertar que todo mundo pode ser aliado, por exemplo, da causa negra. Agora, é todo mundo? É obrigado? Não, ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida. Tem uma coisa que é obrigado, é uma palavra que não tem aí. Né? Inclusive os próprios, a parte, né, de negros e negras que também não comungam dessa opinião. Né? Acha que isso é mimimi. A gente vê muito negro e negra falando isso também. Né? Acho que tem que ser colocado, e é colocado na pauta aí, de que nós não somos únicos. Né? A gente tem visões diferentes, experiências passadas diferentes, que nos dão a opinião de hoje. Né? Eu tenho a minha, que foi aprimorada, como eu te falei. Né? Mas muita gente ainda não quer nem tocar nesse assunto. Por isso que é importante, aliás. E as empresas também, só para fechar, Guilherme, esse ponto, percebendo assim, que eu sou seu concorrente. Você tem uma empresa de varejo, eu também tenho. Isso é normal. Nós vivemos num mundo capitalista, né? E é normal você ter, logicamente, a competição sadia, né? Mas entre elas podem fazer uma grande rede de aliados. Né? Voltando ao que eu estava falando da empresa social, né? A empresa social é uma empresa que expande a sua visão, não somente para a concorrência, para o lucro,
por shareholder, mas amplia os seus stakeholders, né? Para os seus fornecedores, os clientes, seus concorrentes também. Você pode ter pauta com o concorrente e falar, poxa, vamos aqui nos unir para essa questão aqui, que é fundamental para você no seu comércio e para mim também no meu comércio. É diferente, a competição é uma coisa, a colaboração entre aliados ela é diferente, né? E é fundamental, né? Fundamental ter essa questão dos aliados e da cooperação contra a competição. Nesse mundo aí a gente tem competição demais, não precisa mais competição nesse ponto também. Exatamente. Não por acaso, trago dois comentários aqui, não por acaso, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, só me engano 2, eu trouxe Isabela Secato nesse mesmo palco, né, fundadora da plataforma Poder da Colaboração, para nos brindar então, né, como é que colaboração e diversidade e inclusão andam lado a lado, né, e você bem trouxe agora, Zé, sobre a importância de agirmos de uma forma colaborativa, engajada, unidas, né, a partir de espaços de poder, a partir de privilégios de marcadores, né, e também, não por acaso, né, até eu estava revendo um de seus talks, e aí o talk do Potências Negras, quando você compartilha do painel com a Beth Scheibmeier, com a Ana Minuto, com a Lisiane Lemos, a Lisiane traz de uma maneira muito simples, né, não dá para esperar que se pessoas negras em liderança, 5% das empresas, das grandes empresas brasileiras, deem conta de criar mais acessos para chegar a 50% de proporcionalidade, no mínimo, de lideranças negras e não negras, né? Então, nós temos que contar com os outros 95% da equação, que são pessoas brancas, porque, do contrário, como ela mesmo falou, matematicamente, não há como progredirmos, né? Você bem sabe disso, né? Então... Sim. O Summit foi fantástico, né? Eu tava no meio de Sim. feras ali, fiquei super... Nossa, Ana Minuto é uma pessoa maravilhosa, o trabalho dela também, Lisiane, a Beth, que eu já conhecia de outros tempos, foi muito show de bola aquilo. E é exatamente isso. Por que é fundamental aliado? Exatamente por causa disso, né? Quem tem poder ainda são os brancos, né? E brancas, Exato. né? Então, abrir essa cabeça para realmente, poxa, eu tenho que, né, me engajar nessa questão, nessa pauta, para mudar a sociedade, depender só dos negros, não, é a sociedade toda. Né? É a sociedade toda. Então, por isso que nessas equações, né, de lutas antirracistas, antimachistas, anticapacitistas, do preconceito direcionado a pessoas com deficiência, anti-LGBT transfóbicas, nós precisamos dos outros lados da equação, né, de homens na luta contra o machismo, pessoas brancas na luta contra o racismo, pessoas cisgêneras e pessoas sem deficiência nas lutas correspondentes. Então, nós precisamos de todas e de todos, né? E aqui, já antes de nos encaminharmos para a reflexão final, eu deixo aqui um agradecimento à Sávia Santana, que também foi convidada para esse palco virtual ano passado, falando de excessos da Margem no Centro. Ela que me levou a você, porque ela me marcou num post seu no LinkedIn, que aí eu passei a acompanhar mais e pensei, poxa, eu tenho que trazer o José neste palco. Então eu agradeço. Eu não sabia disso, sabe? Agradeço, sim. Nossa, um abração para ela. Ela passou por aí. Beijo. Fantástico. Ela passou por aqui, está numa carreira ascendente, diversidade, com muito protagonismo, o próprio assunto da nossa live hoje. E ela disse alguns quadros atrás, né? Cada vez mais a valorização de narrativas negras são tão importantes para o sucesso das organizações e de um mundo mais inclusivo. É isso e não apenas isso, né? É isso que é. Ah, sabe aqui subindo aqui, ó. A Sálvia subindo aqui. É isso e não apenas isso, né, Zé? Show de bola, Sálvia. Muito obrigado por ter apresentado. Eu não sabia disso, que show. Sim. Essas narrativas têm que ser faladas, né? Né? E parabéns pelo seu trabalho, né, Guilherme, de todo mundo aí que está nessa missão aí de levar, né? Nesse propósito, né? Porque a missão é uma coisa bem assim, às vezes nem sempre a missão é uma coisa que você quer fazer, né? Eu tenho uma missão, né? Mas o propósito é algo muito maior, né? Tem uns dados que falam assim, ó, 70% a 80% das pessoas não são engajadas no seu trabalho porque não tem um ambiente humanizado e não tem um líder ou uma líder, né? Ou um ambiente de liderança que a inclua, que respeite a opinião dela. Imagina a revolução que não é isso. Né? Se você começa a inverter essa proporcionalidade, né, de engajamento, né? As pessoas se engajam com o comportamento que elas veem. Né? E o contrário é verdadeiro, elas vão embora.
E hoje a moçada está escolhendo, não é mais o recrutador, o selecionador que vai, você quer trabalhar aqui? Ele fala, não, ela fala, ó, não sei, eu vou ver se eu quero trabalhar na sua empresa, tá? O mundo está indo para, já está assim, né? O Glassdoor aponta que 67% das pessoas colocam assim, olha, eu quero trabalhar em um ambiente diverso e equânime e inclusivo, senão eu não trabalho, né? Então as coisas estão começando a fazer aí, a incomodar, porque é um assunto não muito fácil de lidar, mas Uhum, uhum. começando a fazer realmente mudanças na sociedade, né? E é inexorável, é inevitável, isso vai acontecer, mas com aliados, sempre. Fundamental. E isso nos une aqui, né, Zé? Nós somarmos forças por propósitos, por causas comuns, né? Que, a bem da verdade, é o progresso da sociedade, na sociedade que nos cerca, nessa cidade, nesse estado, Uhum, nesse país uhum. chamado Brasil, um país altamente racista, machista, onde desigualdades são social e historicamente construídas, onde diversidade e inclusão, como conceito, é uma jornada, né? Nós dormimos preconceituosos e não necessariamente acordamos antipreconceituosos. É uma jornada de desconstrução, é uma jornada de conscientização, né? Tanto para você que nos ouve, o José, eu mesmo falo por mim, né? Então é uma questão de uma pauta de todos para todos, né? Só temos a ganhar, são relações ganha-ganha, né, José? Sem E, dúvida. e aí, nesse ponto, a gente já está nos finalmente, eu deixo um Já está convite. acabando? Que pena. Pois é, cara, pois é. Já É fica um rápido, convite, mas... já fica um convite no ar para muito em breve nós nos reencontrarmos aqui, obviamente. Eu adoro. E eu deixo um convite também para a próxima semana, né? Habitualmente eu faço as lives às quartas-feiras, hoje excepcionalmente para melhor receber o nosso convidado José. Então, na próxima quarta-feira, dia 12 de maio, eu recebo Caroline Guinarra, sócia fundadora da Talento Incluir, uma consultoria altamente especializada na inclusão de talentos de pessoas com deficiência, onde trataremos de carreiras e protagonismo de pessoas com deficiência nas empresas. Então, quarta-feira, dia 12 de maio, 7h30, aqui nesse mesmo canal Gui_Gobato. José, antes de nos despedirmos, eu fico muito grato, honrado por contar com as suas narrativas, seus saberes, as suas vivências pessoais e profissionais, pelo seu tempo, pela sua escuta, pelo seu coração aqui entregue a todos. Eu agradeço imensamente e eu devolvo a você para nos brindar com uma reflexão final para que a gente possa, então, encerrar por hoje, mas não para a vida toda. Por gentileza, Zé. Ô, Guilherme, que pena. Vai muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito, muito rápido. Mas, assim, bom, a mensagem final é uma mensagem... Eu gosto muito do Suassuna, Ariano Suassuna, né? Ele fala assim, poxa, eu tenho um problema com as pessoas muito otimistas porque elas não enxergam algumas coisas em volta. Mas tenho mais problema com pessoas pessimistas, porque é muito chato, o pessimista é muito chato, tudo que você faz não está bom. Eu prefiro ser, aí, parafraseando o Suassuna, um realista esperançoso, né? Então, é enxergar a vida na realidade que ela é, mas com uma esperança muito grande e com uma ação maior ainda do que a esperança, né? De que as coisas sejam diferentes, né? Provavelmente eu não vou ver tanta diferença aí na sociedade futura, mas meus filhos, os filhos e meninos que estão hoje nascendo ou crescendo, né, vão ver um mundo diferente. E a mensagem final é de agradecimento a todos, todas e todas, né, e me colocar à disposição de você, tanto na consultoria em gente, né, quanto no meu papel ali na Deloitte, ali humildemente, poder servir essa nossa sociedade aí com a minha experiência, que eu entendo que tem algumas coisas bacanas para a gente contribuir. E vamos todos e todas e todos aí nesse caminho juntos. Aí. Maravilha. E todos é mais legal, né? Nós unimos narrativas, conhecimentos e saberes, né? E Sim, podemos exponenciar a inclusão de diversidades, né? é Então, isso mesmo. novamente, agradeço e deixo aqui o seguinte, né? Diversidade e inclusão, sermos quem somos, amar quem amamos, entregar o melhor, entregar a melhor versão de nós mesmos, ao final do dia, para o que nós fazemos, pessoal
e profissionalmente falando, não tem preço. São relações ganha-ganha para todos os lados, né? Zé, muito obrigado novamente, gratidão e um grande Obrigado. abraço. Fiquemos em segurança. Obrigado a todos, a todas. Um Valeu, abraço. até mais. Boa noite, até Tchau. mais. Obrigado.